Olá! Após enfrentar um tumor de mama, uma professora da UNB e a sua equipe descobriram que o veneno de uma espécie de marimbondo possui propriedades antitumorais eficazes contra células de câncer de mama e melanoma. Hoje conversamos com a pesquisadora Márcia Mortari, que transformou sua luta pessoal contra o câncer em inspiração científica, abrindo caminho para possíveis novos tratamentos com menos efeitos colaterais. Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. É um prazer enorme estar aqui e poder participar desse momento. Márcia, conta pra gente a sua história, como é que começou tudo isso? Na verdade, você é neurocientista e aí você focou a sua pesquisa no câncer. Conta pra gente um pouquinho de como é que começou tudo isso. Então, eu realmente sou neurocientista, tenho trabalhado na descoberta da cura de algumas doenças, como a doença de Alzheimer e a epilepsia. Mas quando a vida desafia, a gente tem que enfrentar com coragem. E quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, eu fiz todo o tratamento e aí quando eu retornei para a universidade, eu me senti desafiada a tentar também descobrir algum tratamento que fosse menos nocivo e mais eficiente contra o câncer de mama. Então, eu melhorei, né, de todo o tratamento e do câncer e aí eu me senti desafiada a me vingar desse câncer que eu tinha tido e também contribuir com essa parte científica, que é o que eu sabia fazer e que eu poderia contribuir também para outros milhões, né, de pacientes que passam pelo mesmo desafio que é o câncer. E no primeiro momento, a gente sabe que pesquisa científica no Brasil nem sempre é fácil. Você teve que buscar recursos próprios, apoio financeiro e uma equipe que conseguisse com você estudar isso. Conta pra gente quais foram os desafios iniciais aí. É bem desafiador fazer ciência em qualquer canto, né, do mundo. Aqui no Brasil tem sido bem desafiador. Eu já tinha investimentos para trabalhar com veneno de marimbondos e as doenças neurológicas, neurodegenerativas, mas eu não tinha nenhum investimento para trabalhar com câncer, porque era algo novo para mim, né? E eu realmente tive investimentos próprios para essa pesquisa e também me associei aos parceiros, né? Então, a gente tem um grupo que colabora nesse projeto científico, que é da Universidade de Aveiro de Portugal, e nós, então, trabalhamos juntos com esse objetivo de tentar achar um medicamento novo para a cura do câncer de mama. E aí veio um marimbondo específico que você conseguiu identificar qual era o diferencial desse inseto para poder fazer com que você realmente desenvolvesse essa pesquisa com ele. Isso é muito interessante, né, Paula? A nossa biodiversidade ela é riquíssima e eu já trabalhava com marimbondos aqui da biodiversidade do Cerrado brasileiro. E a gente trabalhava com uma das espécies que são aqui presentes aqui no Cerrado, que é a Chategelus communis, né? Que é esse tipo de marimbondo que a gente estudou. É importante falar que no veneno de marimbondo tem mais de 200 componentes. Tem componente que causa alergias, dores, tem compostos que são neuroativos, né, que ativam o nosso sistema nervoso, e eu estava atrás agora de um composto antitumoral. Então, a gente escolheu dos marimbondos que a gente tinha no nosso laboratório, já que a gente tinha iniciado uma pesquisa de separação desses componentes e eu fui escolher, né, aquele componente que tinha uma função antitumoral dentro dessa riqueza que é o veneno de marimbondo. Eu falo que é um tesouro que a gente tem. É uma gota única, o veneno, a quantidade é muito pequena em cada marimbondo, mas é uma riqueza inestimável. Agora, com relação a esse marimbondo, ele é um marimbondo muito comum aqui no Cerrado, ele tem um nome mais comum, mais popular, que a gente possa chamá-lo? Ele é conhecido como marimbondo, e todos são conhecidos assim, né? Mas ele é de um tipo mais encontrado em áreas preservadas.
né? Não em áreas que estão muito atacadas. Então, a gente ia coletar em áreas que tinham maior preservação do ambiente. Isso é uma das... eu acho que é uma das coisas importantes da gente entender a importância da nossa biodiversidade para cuidar dela, né? Exatamente. Então, essa é uma espécie que é presente em áreas de preservação mais naturais, né? Que a gente tem uma preservação maior da natureza, do cerrado. E no momento em que a cerrado. gente vê o Brasil, uma série de incêndios, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, a gente vê a importância de que uma riqueza enorme na nossa biodiversidade está ali escondida ainda, a gente ainda não descobriu, e o tanto que a gente pode trazer de soluções. Por exemplo, uma doença como o câncer, que mata milhares de pessoas anualmente, né? No seu caso, foi o câncer de mama e tem um outro, que é o melanoma, que é o câncer de pele. Isso. E aí você começou a fazer a pesquisa e verificou o quê? Ele matava as células tumorais? Como é que é esse processo? Essa é a parte grande e interessante desse novo medicamento, sabe, Paula? Quando a gente começou a pesquisá-lo, a gente viu que ele era muito efetivo em matar realmente as células tumorais de câncer de mama. A primeira pesquisa foi de câncer de mama e a gente fez uma segunda para melanoma. Então, ele era capaz de entrar dentro das células tumorais e dar um início de uma morte programada dessas células que a gente chama. Então, a própria célula entrava num processo de morte. Só que esse ataque desse nosso medicamento é só das células tumorais. As células sadias não eram afetadas pelo nosso medicamento. Então, esse é o grande diferencial dele. Ele é capaz, então, de encontrar essas células tumorais, levar as células a uma morte programada, mas não afetar as células sadias. E esses resultados a gente obteve tanto para o câncer de mama quanto para melanoma em seguida na nossa pesquisa. Agora, com relação ao câncer de mama, 2 tipos de câncer foram estudados, né? Explica um pouquinho para a gente por que esses 2 foram selecionados e o resultado deles ser tão positivo assim. Então, a gente quis investigar, né, esse medicamento nos principais tipos de câncer de mama que acometem, né, a população. A gente estudou o triplo negativo, que ele não tem uma ocorrência tão grande, mas ele é o mais resistente aos tratamentos e que mais tem metástase e espalhamento do câncer. E a gente quis estudar também células de tumores responsivas a hormônios, que são as mais presentes, né? 80% dos tumores de mama são esses responsivos a hormônio. Então, a gente quis estudar esses 2 tipos de tumores para que a gente pudesse ver diferenças e se ele era capaz de impactar essas células tumorais. E o que a gente viu com os nossos resultados é que ele afeta tanto o triplo negativo quanto as células de câncer de mama responsivas a hormônios. Isso quer dizer que, na realidade, ele vai detectar células tumorais, né? Independente desses subtipos de câncer de mama. Só para a gente explicar melhor para quem está nos assistindo, essas células tumorais, elas estão no meio ali das células boas, né, Isso. que a gente produz. Então, hoje, os tratamentos, a maioria dos tratamentos, eles matam tanto as células ruins quanto as boas, e isso é um grande problema. O diferencial do seu estudo é que ele vai exatamente detectar as células tumorais apenas, sem agredir as células que a gente tem, que são as sadias. Exatamente, né? Paula. E como é que tem sido recebido pela comunidade científica, esse estudo? Como é que você tem recebido o feedback disso? Porque é um achado, é uma coisa extraordinária que nós brasileiros temos o orgulho de trazer aí como novidade. Então, assim que essas pesquisas foram publicadas, a gente teve uma resposta muito interessante, né, de vários grupos científicos ao redor do mundo que pediram para colaborar com o nosso grupo para que pudesse testar para outros subtipos de câncer, e isso está em testes, e também testar
desenhar novos análogos, que a gente chama, ou seja, novas estruturas próximas, novos medicamentos, para que a gente pudesse aplicar no maior número de tipos de câncer diferentes. Então, vários grupos presentes de cientistas que trabalhavam com câncer entraram em contato com a gente para que a gente pudesse compartilhar informações, né? Então, teve um grupo na Índia que entrou em contato com a gente, então, em várias partes do mundo, para que realmente esse novo medicamento possa chegar à comunidade científica. Além disso, Paulo, eu continuo pesquisando esse medicamento novo, a gente já produz ele em larga escala, e a gente está passando agora para uma etapa que chama de segurança, né? Então, a gente quer ver o quanto ele é seguro, efetivamente, para ser administrado nos pacientes. Ou seja, a gente não vai precisar pegar um marimbondo toda vez para poder produzir. Você já consegue fazer isso no laboratório, que é uma facilidade enorme para aumentar a escala de produto, né? Do produto. Isso é importante, a gente já não faz mais, né, coletas de marimbondo, agora a gente já faz uma síntese, que a gente já produz em larga escala, numa quantidade grande, porque isso é muito importante, né? Então, a gente já produz isso em laboratório e a gente só agradece, né, aos marimbondos e à natureza por ofertar, né, esse novo medicamento que a gente possa estudar. A gente, quem está em casa também, quem tem parentes que tiveram câncer, sempre se pergunta por que a gente hoje, com tanto estudo, ainda não chegou na cura do câncer. E o que você estava me explicando ali nos bastidores é que o câncer, ele na verdade são vários, né? Cada célula que a gente tem no corpo pode produzir um tipo de câncer. Por isso que é tão difícil, né? Para cada tipo de câncer que surge, a gente criar um novo antídoto contra ele. É isso que é a dificuldade hoje na ciência. Então, é difícil exatamente por isso, né? O próprio câncer de mama são vários tipos, né? Então, na realidade, o câncer não é uma doença única, ela não é uma unidade. Então, você tem vários fatores, várias características que alteram o tipo de câncer e por isso altera o tratamento. Então, algumas células são sensíveis a um tratamento, mas outros tipos de câncer não. Então, a gente não consegue ter um tratamento único, porque não é uma doença única. Então, é muito difícil. Além disso, a gente ainda tem hoje alguns tipos de câncer que se tornam resistentes ao longo da terapia. Isso dificulta ainda mais. E por isso, a gente tem que ter uma qualidade de vida e aquelas características que ajudam a prevenção e ajudam a gente a estar saudável o suficiente para combater também, ajudar a combater essas doenças, né? Como é o câncer. Conta um pouquinho pra gente de como foi a descoberta do seu câncer e como está o tratamento atualmente. Você já está curada? Eu estou em remissão, que chama, mas muito feliz, né, de podendo estar aqui hoje contando a história, livre de células tumorais, mas cuidando, né? Eu descobri num exame de rotina, né? E isso é algo importante, é muito importante os exames de rotina e a prevenção, principalmente para o câncer de mama. E como eu conheço, né? E eu, quando vi a imagem daquele nódulo com aquelas características, eu já saí sabendo, né, os desafios que eu iria enfrentar. E então, assim, foi a descoberta, foi num exame de rotina, ele era muito pequeno, isso ajudou muito no tratamento. E me vi enfrentando esse desafio, né, que é esse câncer de mama. É importante a gente lembrar que o câncer de mama afeta o nosso físico, mas afeta também o nosso emocional. E eu acho que o tratamento ele tem que acompanhar todo o amor, o carinho e a empatia de todos que estão ao redor, porque isso contribui muito. E também toda a terapia que é necessária.
A importância é a prevenção e também depois logo rapidamente fazer o tratamento, né? É importante as pessoas que estão nos acompanhando sempre estarem alerta com relação a isso. E como é que foi com relação ao tratamento, a pesquisa no laboratório? Você utilizou células cancerígenas tumorais de animais ou não? Foi própria do humano? Como é que você fez essa pesquisa? Conta pra gente como é que foi o procedimento. Essa pesquisa ela foi feita com células de câncer de mama de humanos separadas, né, de mulheres que tiveram câncer de mama. Então elas foram testadas realmente em células tumorais, né? E agora a gente está nessa etapa de testar a segurança em animais experimentais, mas elas foram feitas em 2 linhagens de câncer de mama de células de humanos. E esse procedimento de teste em animais e depois para ser a liberação da Anvisa, como é que é todo o caminho que ainda falta percorrer para a gente poder efetivamente já ter esse tratamento aí à disposição? O caminho não é rápido como nós pacientes gostaríamos que fosse, mas a gente tem que respeitar os protocolos de segurança e os protocolos que a Anvisa estabelece exatamente para que a gente possa ter um medicamento seguro, né, e efetivo. E aí a gente passa por várias etapas de testes que a gente chama pré-clínicos, são testes antes, né, dos ensaios clínicos, que são testes realmente realizados em animais de experimentação, que a gente deve estar iniciando até o fim do ano. Então nós vamos iniciar esses testes pré-clínicos, após aprovação pelas comissões de ética e por todos os protocolos que são exigidos, e para uma possibilidade, né, se tudo der certo, né, da gente iniciar alguns testes clínicos. No melanoma, né, com relação ao melanoma, também está nesse estágio de pesquisa ou não? Ainda vocês estão desenvolvendo? Os testes de segurança farmacológica, eles vão ser os mesmos tanto para o câncer de mama quanto para o melanoma. Então, todos precisam passar por essa etapa de segurança. O melanoma, a gente já fez uma composição do peptídeo, né, do medicamento novo, num gel que possa ser passado, né, no local da lesão, tanto antes, né, da cirurgia ou pós. Então a gente já tem uma formulação, né, para que a gente possa administrar. Mas todos precisam passar antes por testes de segurança. Então, o que vocês preveem aí é que daqui um ano e meio, se tudo correr bem, já vai estar autorizado pela Anvisa, liberado? Difícil de prever. Difícil. Os resultados precisam ser positivos primeiro, né? Então, primeiro a gente passar por essa etapa dos pré-clínicos e verificar. Nós também queremos fazer uma pesquisa que a gente já trabalha com alguns cães com epilepsia, né, para aquela pesquisa que eu faço. Então, a gente já faz alguns testes com cães com epilepsia, com outro medicamento, e a gente pensou também em fazer uma pesquisa com cães com câncer, né, para também, depois de verificar a segurança, né, antes, mas se ele também é efetivo para câncer em cães, né, que é uma ocorrência grande hoje, né? Isso, então a gente vê muito. A gente está seguindo vários caminhos, né, para que a gente possa realmente conseguir contribuir com a sociedade para seria maravilhoso, porque realmente o número de cães com câncer de fêmeas, principalmente com câncer de mama, é bem assustador. A gente até acha que, de repente, a alimentação, né, as rações podem estar influenciando, porque o número realmente tem aumentado bastante. Agora, o que muita gente deve estar se perguntando em casa é como é que você chegou ao marimbondo? Você já estudava marimbondo? Da onde surgiu a ideia de que o marimbondo podia ter uma substância antitumoral? Então, como eu falei, o veneno de marimbondos é uma gota realmente extraordinária, né? Cheio de componentes. Mas o início da minha pesquisa, na realidade, com marimbondos, foi quando eu iniciei o meu doutorado. Eu trabalhava com veneno, na realidade, de sapos, né? E eu comecei a
ler e começar a observar que os marimbondos, eles tinham alguns comportamentos e eles utilizavam o veneno para diferentes ações. Então, o marimbondo usa o veneno para espantar o predador, no caso, nós já, né, provavelmente boa parte da população já levou uma picada de marimbondo porque chegou perto, né, então eles utilizam para espantar, mas eles utilizam também para pegar o alimento deles. Então, eles usam a picada e essa larva, né, que é a presa deles, ela fica paralisada. Então, ele utiliza o veneno de diferentes maneiras. Mas uma das maneiras que eu acho extraordinário é que ele borrifa o veneno no ninho para que não tenha infecção por bactéria, nem fungo. Então, eles utilizam o veneno para proteção contra bactérias e fungos. E aí eu pensei, nossa, esses compostos que são capazes de matar bactérias, será que também não são capazes de interagir com alguma célula tumoral? Ou esses compostos, né, que são protetores do ninho, será que não conseguem? E aí eu fui atrás desses compostos, deixei os neuroativos, né, um pouquinho de lado, que é a minha grande paixão, é a neurociência, mas deixei de lado e falei, não, eu vou atrás desses que eles usam para proteger o ninho. E aí a gente conseguiu identificar esses antitumorais. Então, eu falo que é uma riqueza muito grande, né? Tem mais de 200 compostos, tem um que serve, que tem uma ação antitumoral, tem um que tem uma proteção cerebral. Então, é muito rico. Nossa, e a gente fica aqui, você falando e eu pensando o quanto é o conhecimento tradicional da floresta, dos povos da floresta, você analisando aí o veneno do sapo, o veneno do marimbondo, o quanto essas populações tradicionais que já vivem lá e muitas vezes já utilizam algumas substâncias, ervas, também podem contribuir com conhecimento científico, não é? Sim. Realmente eles conhecem, né, a floresta e conhecem as propriedades das plantas mais do que qualquer cientista e eles podem sim contribuir muito. O nosso lado de observação da natureza também, né? Então, a natureza, você observar a natureza, ter calma para olhar, para ouvir, também contribui muito. Agora, com relação aos marimbondos, você pesquisou vários ou você foi diretamente nesse? Eu, ao longo da minha carreira, já pesquisei vários, né? Porque eles já também contribuem com a questão da epilepsia e outros tratamentos. Exatamente. Então, a gente já tinha pesquisado e estudado vários. Esse, em especial, é de um tipo de marimbondo que a gente começou os estudos para também a epilepsia, mas que tinha muitos compostos inéditos que ninguém nunca tinha estudado. E são esses compostos que a gente tem estudado hoje, esses que realmente completamente novos. Você falou que o seu foco foi para a questão do câncer, mas a sua paixão é a neurociência. E você, vou dar um spoiler aqui, mas esse é um assunto para um outro programa, mas você colocou para mim que há uma pesquisa em andamento com relação ao Alzheimer, né? Também ligada a alguma substância específica de algum inseto? Como é que você está trabalhando? É de um outro tipo de marimbondo, do veneno do marimbondo, e já trazendo um pouquinho, né? A gente conseguiu identificar né, dos componentes desse veneno que foi capaz de impedir a morte de neurônios e capaz também de não deixar, né, que aquelas proteínas erradas no Alzheimer se agregassem, protegendo o cérebro e evitando a morte e essa perda de memória nos nossos modelos animais. Nossa, isso aí vai ser também um outro estouro aí. Você falou para mim que deu já 15 entrevistas, daqui a pouco com Alzheimer, então, tomara, olha, a gente torce muito para que essa pesquisa ela tenha um grande sucesso e que você venha nos contar também a próxima grande descoberta e já testada também, que é a questão do Alzheimer, que são duas questões, são duas doenças que hoje afetam a população em larga escala no mundo inteiro. Com certeza a sua contribuição é muito valiosa e a gente tem o maior orgulho de ser aqui de Brasília e a Universidade de Brasília está podendo ter profissionais tão importantes assim no campo científico para contribuir. Eu agradeço muito a sua entrevista.
Obrigada, obrigada. Eu sempre tenho isso como uma visão, né? Uma das funções de um cientista é servir a sociedade naquilo que a sociedade tem de demandas, né? E eu estou à disposição para novas entrevistas, mas também queria deixar o recado que a gente trabalha com muito empenho, se dedica muito e é uma honra poder servir o Brasil e poder servir a população, tanto na descoberta da cura do Alzheimer quanto no câncer. Muito obrigada, muito bom ouvir isso. Bom, gente, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.